e que o Senhor esteja ministrando no coração de vocês, esse Deus vivo e maravilhoso. Deixa eu só verificar aqui o horário, para a gente, o que eu tenho para ministrar com vocês, na palavra, da nossa campanha, que ocorre em todo o Brasil e fora do Brasil também. Hoje o tema da campanha é edificando o caráter. E assim a gente pergunta, isso parece que não tem nada a ver com a fé, né? Edificar caráter, não teria que ser edificar fé, não é? Sobrenatural, milagre, mas tem tudo a ver. Porque na verdade, toda necessidade do ser humano é uma ponte para se chegar a Deus. E quando nós estamos buscando ao Senhor pelo milagre, por isso as 7 semanas são importantes, nós estamos tendo contato com a palavra. E mais do que o milagre, a resposta, que já é uma grande bênção, Deus vai tratar o nosso caráter. Deus vai tratar as nossas vidas. Por quê? Porque para que nós tenhamos uma fé sólida, nós também vamos precisar de um caráter sólido. A fé não é uma mágica que você tem na hora me veio uma fé tão grande e o milagre aconteceu. Não, pelo contrário. A fé é muito mais parecida com o músculo que você vai exercitando e fortalecendo do que uma mágica. E para que essa fé seja sustentável, também vai precisar de um caráter sustentável. Eu vou mostrar para vocês na palavra de Deus. Amém? Antes, coloca para mim aquela primeira projeção, que semana passada nós estudamos sobre isso. Primeira projeção. Nós falamos, lembra que nós falamos sobre pensamentos, sentimentos, ações, hábitos, caráter e colheita? Quantos lembram semana passada? Não é? Falamos sobre isso, não é? Se você precisa mudar a sua colheita, você precisa mudar seus pensamentos. O Espírito Santo trabalha na mente, renovando a mente, renovando os pensamentos. E aí você muda os seus pensamentos. Se você muda seus pensamentos, se muda seus sentimentos. Se você muda seus sentimentos, você muda suas ações. O conjunto de ações são os seus hábitos, e o conjunto dos seus hábitos forma o seu caráter. E a tua colheita provém do teu caráter. O milagre é pontual, mas a colheita, ela é a colheita da vida, não é? O milagre é pontual, mas a colheita que você tem é algo que você vai recebendo por toda a sua vida. Então, queridos, veja só a questão do caráter, a importância, porque é do nosso caráter que nós temos a colheita, seja casamento, relacionamento, finanças, saúde, não é? Tudo que nós temos provém do nosso caráter. Tanto é que o trabalho do Espírito Santo é justamente transformar, edificar o nosso caráter, para que nós alcancemos a estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O caráter que o Espírito Santo trabalha para edificar é o caráter de Cristo. Amados, a questão do caráter hoje é algo tão urgente e importante, porque nós recebemos pela família o nosso caráter era formado na família, que são os nossos valores. Hoje, infelizmente, por conta de toda a situação da família, né, o desfalecimento da família, dos papéis, pai, mãe, os filhos, não é? Hoje, esses valores, eles não estão mais sendo fundamentados. A busca pelo material, não é? A busca pela felicidade, os sentimentos, não é? Mais vale ser feliz do que ter caráter, não é? Certo? Caráter que é pagar o preço pela palavra, de cumprir aquilo que foi falado, de ir até o final, mesmo que tenha perda, não é? De realmente ter um caráter com lisura. Isso hoje na sociedade pouco é falado, não é? Então isso tem afetado inclusive a igreja, porque se nós formos uma igreja que somente olha as bênçãos e não olha o caráter, nós não vamos viver a Cristo. E viver a Cristo, querido, é fazer com que os milagres venham atrás de nós. Ou seja, viver a Cristo, ter Cristo no centro da nossa vida, vai fazer com que os sinais vão chegar até nós. Nós não fomos feitos para ir atrás dos milagres, os milagres vão ir até nós. Então, é extremamente importante nós termos hoje uma rápida reflexão
sobre o caráter, mas que você possa anotar e que o Espírito Santo possa imprimir algo em você, e que, se for o caso, comece hoje uma jornada de uma transformação no seu caráter. Porque se eu receber um milagre e não tiver um caráter, esse milagre poderá ser perdido. Amém? Então, por isso, o trabalho do caráter é tão importante. Outra coisa que nós estamos ministrando, pode colocar para mim, por gentileza, a segunda imagem que eu mandei para vocês. Essa imagem nós estamos trabalhando todo domingo. Se você está nos domingos, você está acompanhando a série de palavras sobre o tabernáculo. E essas dois utensílios ficam no átrio, que é a parte externa do tabernáculo. E a parte interna, que tem duas partes, o santo lugar e o santíssimo lugar, nós temos no santo lugar, lugar onde os sacerdotes servem a Deus, a mesa dos pães, que falamos no domingo, o altar do incenso e o candelabro. E no santíssimo lugar, depois de um véu, onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez ao ano, nós temos a Arca da Aliança, que falamos alguns domingos atrás. Tem uma coisa muito importante aqui. O que? Esses dois utensílios que ficam fora, onde se faz o sacrifício e lava-se a mão, esses dois utensílios, eles eram feitos de bronze. Bronze, na Bíblia, é o juízo. E ele fica fora do tabernáculo. Dentro do tabernáculo, a palavra tabernáculo é morada. Na morada de Deus, todos os utensílios são de acácia, madeira, revestido de ouro batido. O candelabro é de ouro puro, mas os demais são de acácia revestido de ouro. Ou seja, todos os outros utensílios, os 4 utensílios, dentro do tabernáculo, nenhum deles é de bronze. Todos são de ouro. E ouro, como eu falei no domingo, ouro simboliza a glória de Deus. E a acácia simboliza a integridade, o ser humano na sua integridade. Então nós temos aqui a figura do Senhor Jesus, que foi um homem íntegro e que foi revestido da glória de Deus. Ele foi recebido aos céus na glória de Deus e está sentado à direita do Pai. Agora veja só, esse ouro era o ouro puro e batido. Interessante isso, não é? E por que batido? Porque o ouro, quando é tirado da terra, ele não tem tanto valor assim, porque ele está misturado com outros minerais. Pode ser prata, pode ser outros minerais, mas então ele não tem o valor realmente do ouro. Ele precisa passar pelo processo de purificação, que todos nós conhecemos, um processo que passa pelo fogo. Mas esse ouro, além de ele ter que passar pelo processo de purificação, que é o processo do fogo, ele era batido. E essa técnica que foi conhecida, e quem primeiro fez foi os egípcios, é uma técnica de bater no ouro para fazer duas coisas. Primeiro, para moldar a peça. E segundo, porque essa técnica de bater no ouro deixava reluzindo. Ou seja, brilhava o ouro. Se não batesse, o ouro era fosco. Então, para que houvesse o brilho, tinha que ser ouro batido. Queridos, o que quer dizer isso? Eu quero falar hoje de 3 coisas que moldam o nosso caráter. Primeira coisa que molda o nosso caráter, o fogo. Segunda coisa que molda o nosso caráter, a palavra de Deus. E a terceira coisa que molda o caráter, as provações. Essas 3 coisas moldam o nosso caráter. Vamos ver o fogo. Em Êxodo capítulo 24, versículo 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Verso 17. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. Ou seja, aqui nós temos esse aspecto de Deus como um fogo consumidor. Agora vamos ver um outro texto. Abra comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no versículo 27. Hebreus 12,
27 diz assim: ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Querido, então a primeira coisa, querido, que molda o caráter de uma pessoa, é quando essa pessoa se aproxima de Deus, quando essa pessoa está na busca da presença de Deus. Por isso a importância do seu devocional, por isso a importância de você chegar nesse culto aqui, querido, e esquece o celular, entra na presença de Deus, no louvor, na adoração. Se o Espírito Santo de Deus levar você a se ajoelhar, se ajoelhe, ore, busca o Senhor, porque ao buscar o Senhor, você está chegando na presença dEle, e todos que chegam na presença dEle, Deus é um fogo consumidor. E ao chegar na presença dEle, esse fogo vai começar a fazer o quê? Purificar a sua vida. Você vai ser esse ouro purificado pelo fogo consumidor. A segunda coisa que vai fazer, querido, ao buscar o Senhor, não é apenas uma busca do Senhor. Todos que buscam o Senhor e conhecem a glória desse Deus maravilhoso, imediatamente vai querer servir esse Deus. E a Bíblia diz que quando nós servimos ao Senhor, temos que servir de maneira agradável, com santa reverência, porque Deus é fogo consumidor. Amados, quando você está servindo a Deus, você não tinha esse entendimento, hoje você vai ter. Lembre, quando você colocar a sua camiseta de voluntariado e vir servir ao Senhor, mesmo que seja carregar um copo com água, você está servindo de maneira agradável, dando o seu melhor, dando o seu tudo. O que está acontecendo? Você está chegando perto de Deus, do fogo consumidor, e as impurezas vão sendo tiradas. Aleluia! Então uma coisa que vai moldar seu caráter é servir ao Senhor e buscar a sua presença. Busca a sua presença na oração. Temos relógio de oração aqui todos os dias, das 7h30 às 8h30, das 6h30 e 7h30, todos os dias temos, querido, nos louvores, na célula, na palavra, principalmente na sua casa. Busca o Senhor. Ao se aproximar do fogo consumidor, Deus estará tratando o seu caráter. Deus vai tratar o seu caráter, em particular, a palavra dele vai tratar o seu caráter. Mas quando você estiver servindo, você vai ter problema com seus colegas, com seus irmãos, você vai ter problema com o seu líder, você vai ter problema com um monte de gente, e isso vai tratar o seu caráter. Posso ouvir um amém? Ou seja, Deus é Deus de um fogo consumidor, e à medida que nós nos aproximamos da presença dele, e também servindo de maneira agradável, com santo temor e reverência, ele é um fogo consumidor, e ele vai consumir toda impureza. Por isso, quando a gente está servindo ao Senhor, amando o Senhor, adorando o Senhor, o nosso caráter vai sendo trabalhado. Amados, como vocês sabem, né? Anos servindo a Deus, quantas situações a gente passa, quantas provações a gente passa, quantas vezes a gente fala assim, hoje não, Senhor, não é? A irmã falou aqui, quebra de maldição, até 5 da manhã, você lembra? Claro que lembra, né? E tanta situação, tanta circunstância, e a gente nem sabe, que às vezes está passando por uma provação, e ali está aquele fogo, tratando o nosso caráter, fortalecendo o nosso caráter. Quantos podem dizer amém? Segunda coisa, querido, que trata o nosso caráter é a palavra de Deus. Abra comigo em Efésios capítulo 5, verso 25. Efésios capítulo 5, verso 25. Efésios 5, 25 diz assim, olha que coisa maravilhosa: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, ou seja, mudasse o seu caráter, a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Que igreja é essa, gente? Uma igreja que tem o caráter de Cristo. E como que você tem o caráter de Cristo? Sendo lavada por Cristo. E como que Ele lava? Usando a palavra dEle. Então, quando você está lendo a palavra, você está sendo lavado. Quando você está lendo a palavra, querido, por isso que a palavra, não é? É importante falar, como que se lê, da melhor maneira de ler a palavra? Sempre contra nós. A palavra aqui é para o meu discípulo. Sabia que Deus ia falar comigo. Olha, isso aqui é para minha esposa. Hoje eu vou pregar isso aqui para ela. Você sabia, queridos, que quando eu casei com a bispa, no início eu pregava para ela? Ficava pregando para ela. Tudo que eu achava que ela estava fazendo de errado, eu ficava pregando. Ela ficava com uma raiva de mim. Marido, mas sem sabedoria, né? Até o dia que Deus começou a tratar comigo, daí fui pedir perdão para ela. Agora eu que peço oração para ela. Bem, ora por mim aqui. Então, a palavra não é para o outro. Outra coisa errada que nós pregadores podemos cair, ler a palavra já pensando na pregação que vai fazer. Não, como que se deve ler a palavra? Deve-se ler a palavra contra nós. Ou seja, essa palavra fala comigo. E quantas vezes, tenho certeza, querido, peça ao Espírito Santo, antes de ler a Bíblia, que Ele fale com você, e leia essa palavra contra você, que ela mexa no teu caráter, que ela mexa com você. Você pode ter certeza, vai ter momentos que você vai estar chorando ao ler a Bíblia. Deus vai estar falando com você e produzindo o caráter de Cristo na sua vida. Olha só, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos para Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha que maravilha o que a palavra de Deus vai fazer na sua vida, querido. Hebreus 4, verso 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então o que vai acontecer? A palavra de Deus vai entrar, vai discernir propósitos, discernir pensamentos. Por quê? Porque tudo isso vai ficar exposto ao nosso Deus, a quem nós devemos prestar contas. Como é maravilhoso se prestar conta quando está tudo em dia, sim ou não? É bom demais, não é? E é isso que vai acontecer com você, porque você vai estar em dia com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Certo? Olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, olha o que a palavra de Deus faz. Porque toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o quê? O ensino, para a repreensão, para a correção, e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oh, que coisa maravilhosa! Olha o que a palavra faz. A palavra vai ensinar, a palavra vai corrigir, a palavra vai dirigir, e mais do que isso, a palavra vai te preparar, e nós acabamos de ler, para toda boa obra. Seu casamento é uma boa obra? Sim ou não? Sua empresa é uma boa obra? Suas finanças é uma boa obra? Então a palavra de Deus vai te preparar para toda boa obra. Hoje eu estive conversando com o secretário do município, e foi interessante que havia um problema, e Deus inspirou, pela palavra de Deus, trazer a solução para esse problema. Nós ficamos boquiabertos. Falei, como a palavra de Deus, ela pode ser usada em todo e qualquer lugar, porque a palavra de Deus nos prepara para toda boa obra. Então nós temos 2 coisas que trabalham o nosso caráter. Primeiro é o fogo, segundo é a palavra, e a terceira e última coisa que trabalha o nosso caráter, que edifica o nosso caráter, é a provação. Vamos abrir Tiago, capítulo 1, verso 2, diz assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria
o fato de passarem por várias provações. Que engraçadinho, Tiago, né? O que Tiago está falando? Você está passando por provação? Dá risada, conta piada. Quem é que já fez isso? Difícil, né, gente? Mas a palavra de Deus fala isso, né? Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Mas agora que vai vir aqui o que é maravilhoso. O que acontece com as provações? Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completo, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Olha aqui, ó, caráter de novo. Integridade fala de caráter. Íntegros, sem que lhes falte nada. E o verso 12, bem-aventurado, que quer dizer feliz. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, veja só, a ação do caráter do homem, da mulher de Deus, é a ação para o caráter de Cristo. Então a primeira coisa é o fogo precisa vir e fazer a purificação do ouro. Na presença de Deus nós temos isso, toda vez que a gente vai para a presença de Deus, a gente sai de lá purificado. Quando nós servimos ao Senhor, a gente sai de lá purificado. Tenho certeza, querido, você sai daqui depois que você serviu ao Senhor, você sai bem, você sai feliz. O que aconteceu? Você está purificado, você foi para a presença de Deus. A outra coisa, querido, é a palavra, ou seja, Jesus está lavando a igreja pela palavra, não é? É a vape de Jesus. Palavra, 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 palavra. E aí você está ali lendo a palavra, e o Espírito Santo está agindo no teu caráter, agindo no teu caráter. Amados, valores que nós recebemos errados, valores distorcidos, valores dessa sociedade, valores distorcidos que recebemos do pai, da mãe, do avô, da avó, né? Por mais que tiveram amor, cuidado e zelo, mas valores que não são da palavra de Deus. O que a palavra de Deus faz? Corrige, limpa, lavagem pela água da palavra. E a palavra vem para fazer o quê? Corrigir. Ela vem para fazer o quê? Ensinar. Ela vem para discernir e nos preparar para toda boa obra. Aleluia! E aí vem o que? A provação, algo que é difícil para nós. Muitos na provação, eles retrocedem, desistem. Hoje estava falando com um casal, quinta-feira nós estaremos fazendo um casamento, e nós estamos falando o quanto esse casal passou de tribulação. Na semana do casamento, bateram, 3 vezes bateram nele no carro, 3, no mesmo lugar. 3 vezes, e tantas outras coisas. E eu estava ouvindo eles falar assim, e eles falando assim para mim: bispo, a gente estava achando que não era para casar, não era para casar. E aí o noivo falou assim: não, mas eu falei para ela, é provação, é para saber se a gente se ama, e a gente se ama, a gente vai casar. Claro, o noivo não é bobo, né? Já estava ali né? Já próximo do negócio, não vai desistir de nada. Não tem satanás nenhum que faz o noivo na semana desistir. Louco para, né? Para a lua de mel, vocês sabem, né? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. A noiva já estava preocupada: meu Deus, o que está acontecendo? E carro. E, gente, foi tão engraçado isso, chegou a ser tão cômico, ele vai dar o testemunho, que na terceira batida ele olhou para a pessoa: você está bem? Está bom. Ele falou: cara, já bateram 3 vezes, cada daqui 2 horas eu vou casar no civil, vai com Deus. É isso que a provação faz nas nossas vidas. Uma pessoa que não tem a palavra de Deus no coração, e reclama, e não sei o quê, e fica estribuchando, parece uma criança, não tem o caráter ainda trabalhado com a palavra de Deus. Mas o homem e a mulher de Deus que tem o caráter trabalhado pela palavra profundamente, não é conhecimento da palavra não, conhecimento está aqui, ó. Caráter está aqui. A palavra que você tem aqui tem que descer para cá. Tem muita gente que só tem a palavra aqui, conhece tudo, mas ainda não desceu. Mas quando descer, querido, não tem problema. Não importa o que vai acontecer de provação. Eu sei que por final, meu Deus me fará mais do que vencedor. Aleluia! Aleluia! Mais do que vencedor. Oh Deus, que coisa maravilhosa.
É isso que o Senhor faz. E é isso que Ele quer fazer na nossa igreja. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Trabalhar no nosso caráter. Permita a palavra entrar. Permita a presença do Senhor purificar você. E se passar por uma provação, lembre, persevere. Vá até o final. Porque a coroa da vida não é para aqueles que desistem, mas é para aqueles que chegam até o final. Fecha seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, hoje nós estamos falando sobre a edificação do caráter, Pai. Eu sei que todos nós passamos pelo fogo. Todos nós, Pai. É essa a forma com que o Senhor faz para purificar as nossas intenções, para purificar as nossas provações, nossos pensamentos, as nossas motivações. Tua palavra diz que o Senhor sempre pesa as nossas motivações. E nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é fogo consumidor, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque se há alguma impureza em nós, ao chegar na igreja, ao chegar na célula, ao ajoelhar na nossa casa para orar, se algo impuro vindo da carne, do inimigo, do mundo, naquele momento, o Senhor faz uma purificação. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, tem o poder de lavar a nossa alma, lavar a nossa mente e reconstruir o nosso caráter. Como eu, Senhor, recebi muitas coisas que enfraqueceram o meu caráter, mas eu te louvo porque a Tua palavra, Senhor, moldou o meu caráter, Pai. Eu te peço que continue moldando, Senhor. E nós também te louvamos hoje, Senhor, pelas provações. Na hora nós não sabemos, na hora a gente quer resposta, na hora nós não entendemos, mas quando nós chegamos no final, Senhor, a coroa da vida está preparada, Senhor. A Tua bênção está preparada. Ah, Senhor, por isso nos ajude a chegar até o final. Eu oro pelos que estão passando por provação, como nós vimos aqui tantos testemunhos, e hoje, Senhor, em especial, testemunho do MacGyver, da Luana, da família, Senhor. Que provação enorme, Senhor. Que provação enorme, Senhor. Obrigado porque eles estão perseverando, eles perseveraram, e a coroa da vida, eles já estão tomando posse, Senhor. Nos ajude, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. Que o Senhor nos ajude a edificar o nosso caráter. Que os valores desse mundo, que o que esse mundo dá importância, o status, muitas vezes as redes sociais, que essas coisas, meu Deus, não venham brilhar os nossos olhos, mas o que vem a brilhar os nossos olhos é um caráter moldado pelo Espírito Santo e pela Tua palavra, um caráter que glorifica o Teu nome e que brilha e exala o bom perfume de Cristo. Essa é a nossa oração, ó Pai, que fazemos em nome